Com o casaco bem ajustado ao corpo e o vento soprando no meu cabelo, fiquei parada na beira do estacionamento da concessionária. Minha nora, Chloe, ria tanto que sua cabeça estava jogada para trás e seus longos cabelos caíam sobre o encosto de sua SUV de luxo novinha em folha quando a vi do outro lado do estacionamento. Seus amigos estavam reunidos ao seu redor, filmando e tirando fotos como se tivessem acabado de participar de uma coroação real. Eles não tinham ideia do que estavam comemorando. No entanto, eu tinha. Economizei a vida inteira para comprar o carro. Meu único filho, Landon, rouba todo o dinheiro para satisfazê-la. Senti uma clareza repentina e vibrante em vez de raiva ou tristeza. 6 meses atrás, eu era uma mulher diferente. Aquela eu teria chorado no veículo e permitido que essa experiência a abalasse. Não agora. Eu não estava aqui para ser lamentada hoje. Vim aqui para recuperar o que era meu por direito. Enquanto ajeitava o gloss e arrumava o retrovisor, Chloe se virou levemente no banco do motorista. Aquela expressão do primeiro dia em que Landon a trouxe para casa voltou à minha mente. Gentil, cortês e até cativante. Certa vez, ela se referiu a mim como Mama D. Disse que queria saber sobre os costumes da nossa família e preparou um cheesecake. Cada sorriso conquistava meu coração. Observei então o gerente da concessionária gesticulando silenciosamente para sua equipe. 2 funcionários no escritório e um mecânico. Todos estavam cientes da situação. 3 semanas antes, eu havia adquirido o controle acionário da concessionária sob falsos pretextos. Voltei como proprietário pela primeira vez hoje. Vamos dar uma volta com essa belezinha, exclamou Chloe, sua voz ecoando pelo estacionamento. Seus amigos aplaudiram. Ela girou a chave depois disso. Nada. O motor não pegou. Ela fez várias tentativas. Seu sorriso se desfez e depois desapareceu completamente. Um técnico veio até a janela dela e bateu educadamente. Confusa, Chloe a abaixou. Sua respiração acelerava de terror, e eu praticamente conseguia ouvi-la. Ele lhe entregou um papel impresso e se desculpou. O veículo precisará ser retido. Há um problema com o título. Chloe olhou o papel. O que é isso? A que título você se refere? Este carro foi pago por mim. Entrei no seu campo de visão e disse, na verdade, sim. Como se estivesse tentando dar sentido a um pesadelo não relatado, ela piscou uma e outra vez. Darla? Calmamente, assenti. Oi, Chloe. Seus amigos se viraram para mim, mudos e perplexos. É a sogra dela, murmurou um deles. Aproximei-me do carro lenta e deliberadamente, parando a poucos metros de distância. Falei sem hesitar, este carro me pertence porque seu marido comprou com dinheiro que foi debitado da minha conta sem o meu consentimento. A tentativa de Chloe de rir acabou soando como um engasgo nervoso. Você não pode simplesmente aparecer e aceitar. Fiz contato visual com ela. Legalmente, eu posso, e eu vou. Aquele era o momento. O momento em que recuperei minha voz, minha posição e minha autoridade, junto com o dinheiro que havia sido roubado. Ela gritou para os amigos desligarem as câmeras enquanto batia a porta e saía do carro, com as bochechas coradas. No entanto, eles não o fizeram. Eles olharam. Eles observaram. E eu fiquei ali como a senhora que não queria ir embora, não como a vítima. Conte-nos de onde você está assistindo na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu era apenas Darla Whitmore, uma administradora escolar aposentada de 62 anos, com um pequeno jardim, uma casa silenciosa e um filho a quem acreditava poder confiar minha vida, antes da traição, antes do silêncio e antes das noites agitadas. Eu tinha dias calmos, mas ocupados. Caminhar pelo bairro e acenar para os mesmos corredores que eu via há anos ocupava minhas manhãs. Mesmo quando era só eu à mesa, eu continuava a preparar assados de domingo. Fiquei viúva por mais de 10 anos. Com o tempo, a dor pela morte prematura do meu marido, Marcos, diminuiu, deixando para trás uma profunda gratidão pelos anos que passamos juntos. Darla, você é mais forte do que imagina, Marcos costumava me dizer. No entanto, evite deixar que o mundo aprenda da maneira mais difícil. Então veio meu orgulho e prazer, meu único filho, Landon.
Depois que Marcos faleceu, eu o criei praticamente sozinha. Quando meu filho mudou de curso 3 vezes, eu era a mãe que se voluntariava em todos os eventos da escola, preparava almoços caseiros e ficava acordada a noite toda ajudando-o a revisar as inscrições para a faculdade. Paguei o restante da dívida do empréstimo estudantil dele com meu dinheiro. Escondi dele o fato de ter vendido o terreno que Marcos me dera. Eu não suportava vê-lo fracassar porque estava com problemas. Eu queria abraçar o Landon do jeito que imaginei que o Marcos abraçaria quando se casasse com a Chloe. Ela era jovem, atraente e cheia de vida. A princípio, o sorriso dela dava a impressão de que ela gostava mesmo de você. Ela trouxe porta-retratos com as palavras "a família é tudo" engravadas e me apelidou de Mama D. Isso é bom, eu disse. Meu filho está contente. Ele está criando uma vida. Apesar da falta de bens, eles tinham um ao outro. Eu achava que sim. Como um relógio, eu transferia uma pequena quantia de dinheiro dos meus trabalhos paralelos de tutoria e da aposentadoria para uma conta poupança diferente a cada mês. Não era para mim. De jeito nenhum. Sempre imaginei que Landon e Chloe poderiam eventualmente precisar de ajuda com uma compra de entrada. Ou talvez, quando eu for mais velha, eu me mude para a casa deles novamente para dividir uma casa e proporcionar alguma estabilidade. Imaginei um quarto confortável no andar de cima, com uma janela voltada para o nascer do sol. Eu não tinha intenção de comprar nada ostentoso ou conhecer o mundo. Tudo o que eu queria era sempre ter algo para contribuir e nunca ser um fardo. Mães são assim. Nos arrumamos em silêncio. Fazemos sacrifícios. No inverno, nos escondemos em segurança como esquilos. As mulheres da minha idade que moravam ao lado frequentemente faziam piadas sobre reformar a cozinha ou tirar férias luxuosas. Eu sorri educadamente. Tudo isso não era necessário para mim. Eu estava tranquila. Meu filho nasceu. Isso era suficiente. Landon me beijava na bochecha, pedia sobras e depois se esparramava no sofá da minha sala como se tivesse 10 anos de novo sempre que vinha. Ele me dizia que Chloe queria trocar de carro de novo ou que estava estressada com o trabalho. Mas, mãe, estamos nos virando. Toda vez que ele ia embora, eu me certificava de que ele tivesse comida ou um pequeno presente em um envelope. Você ainda tem um lar aqui? Até mesmo $100 pareciam transmitir. Uma tarde em particular me vem à mente. Estávamos tomando chá gelado no meu quintal. As lavandas estavam começando a florescer e soprava uma brisa suave. Você sempre foi meu porto seguro, mãe, acrescentou ele, virando-se para mim. Um dia, eu te compenso. Lembro-me daquele momento porque acreditei nele, não pelo que ele disse. Eu teria rido se alguém tivesse me avisado naquela época que Landon acabaria esvaziando aquela conta poupança sem o meu consentimento. Não o meu filho. Não o filho que eu embalava durante ataques de pânico, desilusões amorosas e febres. Não o cara que, depois da minha operação, ficou acordado comigo a noite toda para garantir que eu conseguisse dormir. Não, meu mundo consistia em confiança conquistada, rotinas gentis e fé na mulher que ele escolheu e no filho que eu criei. E foi isso que tornou tudo ainda mais doloroso. Porque você perde mais do que apenas dinheiro quando alguém de quem você gosta abre a porta para a traição, você também perde a versão de si mesmo que pensava estar protegido. Era um sábado no início da primavera, o tipo de dia em que tudo parece aconchegante, seguro e confortável enquanto o sol entra pelas janelas. Eu tinha convidado Chloe e Landon para almoçar comigo. Nada de especial, apenas torta de limão caseira, chá doce e sanduíches de salada de frango. Lembro-me de usar a porcelana com estampa floral da minha mãe para pôr à mesa. Na tentativa de adicionar ainda mais aconchego, até acendi uma das velas que Chloe me deu de Natal. Com o cabelo cacheado, óculos escuros dentro de casa e uma carteira pendurada no pulso como um prêmio chique, Chloe chegou com seu jeito típico. Landon a seguiu, acenando com a cabeça, mas sem se fazer presente, com o telefone na mão. Tivemos uma breve conversa, ou melhor, fiz perguntas e eles me deram respostas apressadas e preocupadas. Como foi seu trabalho? Tudo bem. Como está o apartamento? Mínimo. Quais são seus planos para o fim de semana? Chloe jogou o cabelo para trás e comentou: vou com os amigos. Na verdade, talvez a gente vá ver carros. Parei na parte final. Ah, tem algum problema com o que você tem agora? Perguntei, erguendo os olhos do chá que estava servindo.
Chloe deu de ombros. É meio constrangedor ir a eventos com um Civic, sabe, mas tudo bem, mas parece que tem alguns anos. Assustado com sua franqueza ou presunção, pisquei. Não consegui identificar. Landon continuou a folhear sem dizer nada. As palavras que ecoariam em minha memória por meses foram então ditas por ela, e ela riu, uma risada aguda e deliciada. Mamãe D, você provavelmente tem economias que nunca vai usar? Por que não cuida da gente antes de morrer? A atmosfera congelou. Achei que ela fosse sorrir e dizer que estava brincando, mas em vez disso, ela apenas tomou um gole de chá e desviou o olhar, despreocupada. Landon riu, constrangido. Mãe, ela está brincando. Mesmo rindo baixinho, fiquei tensa por dentro. Não me lembro de ter consumido o jantar inteiro. Admito que lhes dei uma segunda porção, sorri e até embrulhei as sobras para eles levarem. Mas, no meio daquela tarde, uma pequena pausa irregular apareceu. Continuei ouvindo a voz dela depois de terminar de lavar a louça e me acomodar para fazer minhas palavras cruzadas mais tarde naquela noite. Por que você não cuida da gente antes de morrer? Parecia tão arrogante e falso, como se meus anos de luta e minha vida não passassem de uma conta bancária simplesmente esperando para ser gasta. Eu disse a mim mesma que era uma divisão geracional, uma piada de mau gosto. Hoje em dia, jovens têm significados diferentes. No entanto, eu sabia, no fundo, que não era isso. Seu tom tinha um ar calculista, como se ela tivesse estudado a frase sem hesitar. Landon também. Ela não tinha sido corrigida por ele. Ele não pareceu horrorizado. Ele tinha rido. Fiz um esforço para deixar as coisas para lá. Sim, eu fiz. Na esperança de que ela risse e me dissesse que eu estava sendo sensível, até entrei em contato com minha amiga Marlene no dia seguinte e contei a ela sobre isso. Em vez disso, ela se calou. Isso não tem graça, Darla, comentou ele. Isso serve como um aviso. Mesmo assim, não consegui encarar Landon. Talvez eu tivesse medo de empurrá-lo para longe. Talvez eu não quisesse aceitar o que meus instintos me diziam. Convenci-me de que estava exagerando. Ele era meu filho. Ele não me faria mal de forma alguma. Além disso, eu não aconselhei sempre a vir até mim se alguma vez se metesse em encrenca? Eu vou te ajudar. Ele ligou uma semana depois. Oi, mãe. Só uma pergunta rápida. Quanto você economiza? Inicialmente, pensei que ele estivesse fazendo uma piada, mas ele não riu junto comigo. Só curiosidade, disse ele. A Chloe sugeriu que pensássemos em fiador ou algo assim quando estávamos discutindo a compra de um carro novo. Você talvez esteja disposta a ajudar, informei a ela. Fiz uma pausa. Landon, isso é pedir muito. Eu entendo. Tudo o que estamos fazendo é explorar alternativas. Não há pressão. No entanto, a pressão estava presente. Não na voz dele, mas no silêncio dele. A voz da Chloe já tinha tentado coisas antes. A maneira como Landon sabia que eu sempre respondia sim antes. Desligamos e eu não chorei. Enquanto olhava para a parede, uma sensação estranha se instalou em meu peito. Não era raiva. Ainda não. Era incerteza. Comecei a ter dúvidas sobre o jovem que havia criado pela primeira vez na vida. A mudança não ocorreu de repente. No início, foi silenciosa como o gotejamento gradual de um vazamento atrás de uma parede. Senti a podridão crescendo, embora ainda não a visse. Landon não entrou em contato por cerca de 3 semanas após aquele telefonema. Nenhum como vai, mãe, e nenhuma atualização. Nem mesmo um vídeo compartilhado ou um meme que ele costumava enviar. Ele estava ocupado, lembrei a mim mesma. O trabalho devia ser difícil. Ou talvez os parentes de Chloe estivessem na cidade. Ofereci todas as justificativas que pude, mas o silêncio se tornou mais opressivo. Então, uma noite, recebi uma mensagem da Chloe, não do Landon. Uma mensagem curta, básica. Ei, você poderia nos fornecer seus dados fiscais, por favor? O Landon prometeu nos ajudar com o pedido de empréstimo. Só uma antecipação, sem boas-vindas ou ponto de interrogação. Por vários minutos, fiquei olhando para o meu celular. Nenhum, por favor.
Apenas uma transação, sem contexto ou explicação. Não respondi. Em vez disso, liguei para o Landon. Distraído, ele atendeu. Uma TV estava ligada ao fundo, e eu ouvia pratos batendo levemente. Ei, mãe. Sim, provavelmente a Chloe te mandou uma mensagem sobre isso. É só para o veículo. Qual veículo? Perguntei, tentando falar com firmeza. Ele soltou um suspiro, como se eu o estivesse incomodando. Aquele que eu já mencionei. Fizemos um ótimo negócio, mas usar alguma garantia ou ter você como avalista seria benéfico. Colateral, repeti. Mãe, você tem um bom crédito. Levaria literalmente 5 minutos para concluir isso. Começou naquele ponto. O apagamento, não a traição. Eu tinha perdido minha humanidade. Eu servi como um recurso. Informei que precisava de um tempo para refletir. Ele pareceu incomodado com isso. Ok, disse ele. Mas não espere muito. É uma oferta temporária. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele desligou. Depois disso, todas as conexões pareciam estranhas, frias e transacionais. Ele não perguntou mais sobre o meu jardim nem se eu tinha visto algum filme recente. Eu não ouvia mais a "eu te amo" no final das nossas conversas telefônicas. Pensei que estava falando com um agente de atendimento ao cliente e não com meu próprio filho, por causa do tom de voz dele. Chloe, por outro lado, parou de atuar. Levei uma torta de morango feita à mão para um churrasco em família que minha sobrinha Amber estava organizando. A Darla sempre traz as suas pequenas caçarolas, respondeu Chloe, virando-se para alguém depois de dar uma olhada. Caçarolas minimalistas. Doeu mais do que eu esperava a forma como ela disse isso, com desdém, como se eu fosse um resquício do passado. Seus comentários ficaram na minha cabeça a tarde toda, apesar dos meus esforços para amenizar a situação. Ela e Landon se aglomeraram na outra ponta da mesa, rindo e cochichando como colegiais enquanto nos sentávamos para comer. Depois de me lançar alguns olhares rápidos, ouvi Chloe dizer algo por trás da mão. Eu já fui parte dele, parte das coisas. Eu estava por perto agora. Eu estava gradualmente perdendo minha identidade como sua mãe, a mulher que costurava suas fantasias de Halloween, ficava acordada com ele durante as febres e lhe escrevia cartas toda semana enquanto ele estudava no exterior. Prometi levá-los para tomar café da manhã um dia, só para colocar o papo em dia. Chloe concordou, mas passou o tempo todo mexendo no celular quando chegamos ao café. Landon não disse muita coisa. Quando a conta finalmente chegou, ele olhou para cima e esperou que eu a pegasse. Por hábito, por amor ou por algum aspecto decadente de mim que ainda parecia importante, eu peguei. Mas quando nos levantamos para ir embora, ouvi Chloe resmungar atrás de mim: bem, pelo menos ela ainda serve para alguma coisa. Eles riram. Foi nesse momento que algo estalou dentro de mim. Não ruidosamente, não com fogo, mas com determinação. Sorri, me despedi e caminhei até o carro como se nada tivesse acontecido. Mas, no meu peito, uma dor lenta e ardente começou. Do tipo que você não chora porque não tem mais ninguém para confortar. Você simplesmente a carrega em silêncio, sozinha. Naquela noite, em casa, não preparei o jantar. Não acendi velas nem li. Sentei-me na minha poltrona, olhando para o ventilador de teto que girava, girava e girava. Em algum lugar dentro de mim, algo estava se desligando. Não o amor, ainda não, mas a versão de mim que acreditava que ainda era vista. Ela estava começando a desaparecer. Aconteceu numa terça-feira. Lembro-me porque tinha acabado de voltar do meu turno de voluntariado na biblioteca local. As terças-feiras eram sempre um pouco especiais para mim, meu dia tranquilo para me sentir útil, necessária. Ajudei a recolocar os livros nas prateleiras, conversei com os frequentadores e passei um tempinho extra com as crianças que chegavam depois da escola. Naquele dia, eu até tinha pegado um livro de bolso para Chloe, um romance da moda que eu tinha visto na lista de desejos dela da última vez que conversamos. Pensei, talvez se eu o deixar, possamos tomar um chá. Talvez hoje seja diferente. Assei pão de banana naquela manhã, embrulhei-o em papel alumínio enquanto ainda estava quente. Depois, coloquei cuidadosamente o livro em cima, amarrei o pacote com barbante e dirigi os 20 minutos até o apartamento deles. Não liguei antes.
Queria que fosse uma surpresa. Antigamente, Landon adorava minhas visitas surpresa. Ele abria a porta como um menino de novo, me abraçava e gritava: "Mamãe chegou." Entrei no estacionamento, com o coração palpitando de uma esperança tola. Subi a escada estreita e bati. A porta se abriu pela metade. Chloe estava lá, num robe de seda, com os olhos arregalados e uma expressão indecifrável. "Ah", disse ela, com a voz inexpressiva. "Oi, oi, querida", eu disse gentilmente. "Eu estava por aqui. Pensei em te trazer uma coisa." Segurei o pão de banana embrulhado e o livro, sorrindo o mais calorosamente que pude. Ela não sorriu de volta. Lá de dentro, eu ouvia vozes, risos, música, taças de vinho tilintando. "Não sabia que você tinha companhia", acrescentei rapidamente. "Posso voltar mais tarde." Ela não se mexeu para abrir mais a porta. Em vez disso, saiu, fechando-a atrás de si até que apenas uma pequena parte da festa estivesse visível. "Estamos organizando uma noite só de meninas", disse ela. "Vinho, frios, esse tipo de coisa." O Landon saiu com os amigos. "Ah, parece divertido." "É mesmo." Seus olhos se voltaram para o pão de banana. Estendi-o novamente. "Só um pequeno presente, e vi este livro na sua lista." Então ela me interrompeu. "Isso é atencioso, mas, sinceramente, Darla, você não precisa continuar fazendo isso." Pesquei. "Fazendo o quê?" "Aparecendo sem avisar. Trazendo presentinhos." "É fofo, mas às vezes é demais." Senti minhas bochechas esquentarem. Eu não queria me intrometer. Eu só queria. Ela suspirou. "Olha, não estou sendo rude, mas você realmente não precisa continuar se esforçando tanto. Estamos bem." Algo se partiu dentro de mim, mas contive o sorriso. "Claro", respondi baixinho. "Vou deixar você voltar para a sua noite." Virei-me para descer as escadas, meu braço ainda segurando o pão de banana e o livro. Então ouvi uma das amigas dela lá dentro, alto o suficiente para o quarteirão inteiro ouvir. Era sua sogra. Que estranho. E então uma risada aguda, cruel, ecoando. Chloe não a corrigiu. Ela não me defendeu. Ela simplesmente voltou para dentro e fechou a porta. Fiquei paralisada ao pé da escada. Não senti aquela dor desde que era criança e ouvi duas meninas cochichando sobre meus sapatos de segunda mão. Era a mesma sensação, pequenez, vergonha, a percepção de que você não passa de um ruído de fundo na vida de outra pessoa. Quando cheguei em casa, coloquei o pão de banana no balcão da cozinha. O barbante tinha se desfeito um pouco. O cheiro ainda estava quente e doce. Não o comi. Nem o desembrulhei. Apenas sentei à mesa e o encarei até o sol se pôr atrás das colinas. Mais tarde naquela noite, joguei o livro no lixo. Não por despeito, mas porque finalmente entendi uma coisa. Eu não era bem-vinda. Nem na casa deles, nem na vida deles, nem mesmo na narrativa que estavam construindo juntos. Eu era a figurante ultrapassada, a mulher que havia se entregado demais e agora era inconveniente. Foi naquele momento que tudo fez sentido. Não apenas a crueldade, mas o conforto com que ela a proferiu. Não foi um acidente. Este era o seu limite. Sua linha na areia. E Landon, ele a havia traçado com ela. Depois daquela noite, algo dentro de mim ficou completamente paralisado. Não era raiva nem desgosto. Era mais frio do que isso. Era o tipo de silêncio que surge depois de muitas chances. Não liguei para o Landon. Não mandei mensagem. Não enviei mensagens de acompanhamento nem bilhetes de "eu espero que você esteja bem." Pela primeira vez na vida, senti que talvez, apenas talvez, eu não fizesse mais parte do mundo do meu filho, e ele nunca me procurou. 2 semanas se passaram, depois 3. Eu dizia a mim mesma que ele estava ocupado, que Chloe provavelmente o estava distraindo, mas, no fundo, eu sabia que não. Ele não ligou porque achava que não precisava, até que uma tarde finalmente ligou. "Oi, mãe", disse ele, casual demais para o tempo que havia se passado. "Acabamos de comprar um carro. Compramos de uma empresa familiar, uma concessionária que Marco sonhava em ter um dia."
Costumávamos brincar sobre isso, Whitmore Motors, onde a honestidade está incluída no preço. Fiquei sem fôlego. Corri escada abaixo e abri meu laptop. A concessionária onde Chloe comprou o carro. Não era qualquer concessionária. Era aquela, o mesmo lote. O nome tinha mudado, mas o local não, e estava à venda publicamente, discretamente. O anúncio online mencionava oportunidades de compra rápida e desejo por ofertas em dinheiro. Fiquei sentado no escuro, olhando para a tela, com o coração disparado. Era como se o destino tivesse deixado a porta entreaberta o suficiente para que eu percebesse. E, de repente, algo dentro de mim se mexeu. Não de uma vez, mas como um ínfimo lampejo de calor retornando a um quarto frio. Fechei o laptop, apertei a foto contra o peito e sussurrei: Marcos, talvez seja isso. Talvez seja isso que você quis dizer. Mas antes de qualquer coisa, eu sabia que precisava encarar o que eu havia me tornado. Na manhã seguinte, fiquei em frente ao espelho. Pela primeira vez em semanas, eu realmente olhei. Minha pele estava opaca. Meus olhos estavam fundos. Eu estava encolhendo por dentro e por fora. E então eu disse em voz alta: não sou assim. Preparei um banho quente. Penteei o cabelo. Passei batom. Não para mais ninguém, para mim. Porque eu tinha chegado ao fundo do poço. Mas eu não ia ficar ali. A foto da concessionária acendeu algo dentro de mim. Mas foi só quando comecei a vasculhar meus arquivos antigos que tudo mudou. Tudo começou com uma caixa de sapatos. Eu tinha ido ao armário do quarto de hóspedes em busca dos meus antigos registros fiscais, aqueles aos quais Landon tentará ter acesso semanas antes. Aquele armário não era tocado havia anos. Ainda cheirava levemente a cedro e poeira, como se o passado estivesse esperando pacientemente que eu abrisse novamente. Bem no fundo, sob uma pilha de pastas, havia uma caixa de sapatos azul marinho com a inscrição, escrita à mão por Marcos, para Darla, importante. Quase não a abri. Parte de mim temia que fosse apenas mais tristeza, mais lembretes do que eu havia perdido. Mas abri. Lá dentro havia 3 coisas: um recorte de jornal amassado de 1991 sobre a venda do Whitmore Auto Group original para novos proprietários. Marcos o circulou em vermelho e rabiscou na margem: ainda quer ter isso um dia? Um pendrive com suas iniciais gravadas em um adesivo e uma carta escrita à mão dobrada 2 vezes, desgastada nas bordas. Abri a carta primeiro. Darla, se você está lendo isso, provavelmente não estou mais com você. E esse pensamento parte meu coração. Mas eu também te conheço. Você não desmorona. Você não recua. Você recomeça. É o que você sempre fez. Se a vida te encurralou, quero que saiba 2 coisas. Você é mais inteligente do que as pessoas que te subestimam. E você é mais forte do que aqueles que tiraram de você. Não combata fogo com fogo. Combata com legado. Você não deve gentileza a ninguém se retribuíram seu amor com traição. Reconstrua nos seus próprios termos. E se a oportunidade surgir, compre de volta o que eles acham que tiraram de você. Te amo para sempre, Marcos. Sentei-me ali mesmo no carpete, com os olhos cheios de lágrimas, a carta tremendo nas minhas mãos. Não era apenas um bilhete. Era um mapa, uma mensagem do homem que sabia que um dia eu precisaria ser lembrada do meu próprio valor. Liguei o velho computador de mesa no canto e conectei o pendrive. Lá dentro, havia dezenas de documentos, planilhas de poupança de Marcos, pesquisas sobre concessionárias, anotações sobre potenciais compradores e até mesmo correspondência com um homem chamado Clarence Odds, um investidor privado com quem ele havia se associado em um negócio imobiliário. Os e-mails pararam alguns meses antes da morte de Marcos, mas a última mensagem tinha o título: Se Darla um dia vier me visitar, confie nela. Ela termina o que eu começo. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Não sabia o que me comovia mais, a fé de Marcos em mim ou a percepção arrepiante de que tudo o que eu precisava já estava em minhas mãos. A concessionária que Chloe exibia online, aquela que ela ostentava com orgulho como símbolo do novo estilo de vida deles, era o mesmo terreno que Marcos sonhava em ter. Parecia surreal, como se o tempo tivesse se dobrado, me dando uma segunda chance. Fiz cópias de tudo. Depois, liguei para uma amiga minha, Caroline,
advogada empresarial aposentada que certa vez me ajudou com o planejamento patrimonial depois da morte de Marcos. Convidei-a para tomar um café. Quando ela chegou, coloquei os documentos, o recorte, o pendrive e a carta. Ela leu em silêncio. Então, olhou para mim e disse: "Você quer se mexer?" Assenti em silêncio, com cautela, mas sim. Na manhã seguinte, Caroline marcou uma reunião com o corretor atual da concessionária. O anúncio ainda estava ativo, mas o interesse havia sido baixo. Financeiramente, o negócio estava em terreno instável. Alguns investidores silenciosos esperavam por uma aquisição rápida e com muito dinheiro, do tipo que evitasse muitas perguntas. Não revelei quem eu era. Ainda não. Simplesmente pedi números, contratos, condições. E quando saí daquele escritório, algo havia mudado. Eu não me sentia mais invisível. Não me sentia mais como a mãe descartada ou a mulher humilhada na escada. Eu era uma mulher com um plano, com poder de barganha. Naquela noite, fiquei na cozinha, segurei a carta de Marcos uma última vez e sussurrei: "Agora eu a vejo." Porque foi naquele momento que parei de lamentar o que me foi tirado e comecei a me preparar para recuperá-lo. Dizem que os momentos mais tranquilos são aqueles em que tudo realmente muda. Para mim, não foi um trovão nem uma explosão de raiva justificada. Foi uma inspiração lenta, uma respiração longa e constante que eu não tinha percebido que estava segurando há meses. Acordei na manhã seguinte ao encontro com o corretor e fiz café como Marcos gostava, forte, preto, com um cubo de açúcar. Despejei na caneca velha dele, aquela com a alça lascada que dizia "melhor pai do mundo." Eu não tocava nela havia anos. Naquela manhã, eu precisava. Levei-o para a varanda dos fundos, descalça, com as tábuas frias sob os pés, e sentei-me na mesma cadeira onde costumava ler histórias de ninar para Landon nas noites de verão. O sol ainda estava baixo, um suave tom de pêssego no horizonte. Pela primeira vez, não senti a dor da solidão nem o peso da tristeza. Senti-me calma, pronta. Há um momento na vida de toda mulher em que ela para de pedir permissão, em que o pedido de desculpas preso na garganta se dissolve, em que ela não espera mais ser convidada para os cômodos que ajudou a construir. Esse foi o momento. Eu não estava tramando vingança. Não estava guardando ressentimento. Eu estava acordando para a verdade. Eu tinha sido a espinha dorsal, a mão que mantinha tudo firme. E agora eu tinha o direito de me manter firme sem culpa. Abri meu caderno e comecei a escrever, não por raiva, mas por clareza, um plano, discreto, metódico, preciso. Listei todos os meus ativos financeiros restantes, incluindo a pequena pensão de professor que eu vinha economizando para emergências. Calculei quanto precisaria contribuir para a compra da concessionária e garantir o controle acionário. Não bastava destruí-los. Eu não queria destruí-los. Eu queria possuir exatamente aquilo que eles achavam que eu era frágil demais para entender. E mais do que isso, eu queria minha dignidade de volta. Nos dias que se seguiram, limpei a casa. Não o tipo de limpeza que se faz antes de receber visitas, mas o tipo que limpa a energia. Doei roupas velhas, encaixotei álbuns de fotos e até joguei as velas de soja da Chloe no lixo. Não fiquei ressentida. Estava podando, abrindo espaço para algo novo. Reencontrei Clarence Odds, o investidor sobre o qual Marcos havia escrito. Ele ainda estava vivo, ainda perspicaz e, coincidentemente, ainda ativo no cenário de investimentos local. Quando liguei, ele se lembrou de Marcos imediatamente. Sua voz ficou mais baixa quando eu disse meu nome. Marcos sempre dizia: "Se você aparecesse, significava que algo grande estava prestes a acontecer", disse ele. Nos encontramos para almoçar no dia seguinte. Mostrei a ele o pendrive, os documentos, o plano. Ele ouviu, assentiu lentamente, depois se inclinou para a frente e disse: "Você não está aqui para pedir ajuda. Você está aqui para tomar o seu lugar." Sorri. Exatamente. Formamos uma pequena sociedade. Ele traria algum apoio financeiro. Eu manteria a participação majoritária. Insisti no controle operacional total e deixei claro que este não era um projeto de vaidade. Era uma recuperação. Enquanto isso, comecei a aparecer na concessionária como consultor. Ninguém sabia quem eu era. Eu usava roupas neutras, mantinha o cabelo preso e fazia perguntas como um investidor curioso fazendo a devida diligência.
A equipe de vendas me recebeu com cautela. A recepcionista disse que eu parecia familiar. Mantive a cabeça baixa. Mantive a voz calma. Continuei acordando. Comecei a passar as manhãs lendo revistas especializadas, aprendendo tudo o que podia sobre fluxo de estoque, contratos de locação, bônus de fabricantes, coisas que Chloe e Landon nunca sequer consideraram quando gastaram $38.000 em um SUV de luxo. Estudei seus erros financeiros como um cirurgião analisa um raio-x. Eu não estava construindo meu próximo movimento por despeito. Eu estava construindo a partir da quietude, da clareza, de uma chama reacendida não pela vingança, mas pelo respeito próprio. Certa manhã, enquanto estava sentado na sala de espera da concessionária durante uma das minhas visitas anônimas, vi a publicação da Chloe no Instagram aparecer na tela do celular de um cliente próximo. Ela estava sorrindo no carro. A legenda dizia: "Só coisas da Queen, pago integralmente." E algo dentro de mim clicou novamente, não de raiva, mas de propósito, porque ela estava certa. O pagamento estava pago integralmente, e agora o pagamento estava prestes a ser devolvido. Quando o verão chegou, eu havia me tornado uma mulher diferente. Não mais barulhenta, nem mais fria, apenas mais lúcida. Todas as manhãs, eu acordava com uma missão. Ninguém sabia o que eu estava construindo. Nem os vizinhos, nem meus velhos amigos, nem mesmo os funcionários da concessionária. Principalmente Landon ou Chloe. Eles não ligaram desde a nossa última conversa, e eu não entrei em contato. Eles acreditavam que eu havia me escondido nas sombras, amargurado, quebrado, irrelevante. Essa crença era a minha maior vantagem. Eu operava em silêncio, como uma corrente logo abaixo da superfície. Sem anúncios, sem avisos, apenas um movimento constante em direção a algo muito maior do que a retaliação, a restauração. Após firmar minha parceria com Clarence, iniciei o processo de aquisição sob o nome Whitmore Equity LLC, uma discreta homenagem ao sobrenome que Chloe jamais pensaria em associar a uma autoridade. Nossa oferta foi clara, em dinheiro e pontual. O proprietário original da concessionária estava cansado de acumular dívidas e estava desesperado para sair. Clarence, que tinha fama de discrição e rapidez, cuidava da maior parte do tempo de negociação. Eu era a força silenciosa por trás de cada decisão, cada cláusula, cada condição. A única coisa inegociável: eu queria controle operacional total. Cada título, cada registro em papel, cada livro-razão passaria pelas minhas mãos. Enquanto as negociações avançavam, passei meus dias preparando o campo de batalha, não com armas, mas com conhecimento. Revisei os registros de transações da concessionária. Encontrei meu dinheiro no sistema, bem ali no recibo de venda do SUV da Chloe. Meu número de conta, parcialmente redigido, ainda vinculado ao arquivo de pagamento. O atendente deve ter presumido que se tratava de uma transferência de uma conta conjunta, o que de fato era, mas ninguém havia verificado meu consentimento. Era uma lacuna processual, uma brecha legal, e eu a ignorei. Registrei o título do carro no sistema. Legalmente, eu agora tinha o poder de reter qualquer veículo associado a fundos contestados. E assim que a concessionária se tornasse minha, esse título também seria meu. Mas eu não agi ainda. Não até que tudo estivesse perfeitamente em ordem. Fora do consultório, organizei minhas finanças. Cortei todos os laços restantes com Landon. Retirei o nome dele da lista de contatos de emergência do consultório médico. Reescrevi meu testamento e o deixei de fora por enquanto. Não chorei por isso. Não vacilei. Simplesmente tracei o limite e o ultrapassei. Também entrei em contato com Caroline, minha amiga advogada, e pedi que ela preparasse uma declaração legal descrevendo o uso não autorizado dos meus fundos para a compra do veículo. Ainda não a apresentei. Não estava interessada em arrastar meu filho para o tribunal. A menos que ele me obrigasse, mas eu a queria pronta, assinada, selada e autenticada em cartório, para qualquer eventualidade. Uma semana antes da finalização da transferência de propriedade, visitei a concessionária uma última vez como consultor. Caminhei pelo showroom. Conversei com a recepcionista. Cheguei até entrar no estacionamento dos fundos, onde o SUV da Chloe tinha chegado para revisão. Não disse uma palavra quando o vi. Simplesmente passei por ele e sorri. Ele brilhava à luz do sol, brilhante, presunçoso e frágil, assim como a vida que haviam construído com dinheiro roubado.
Lá dentro, conversei brevemente com o gerente do andar, um jovem chamado Kyle, que não fazia ideia de quem eu realmente era. Perguntei sobre rastreamento de veículos, protocolos de recuperação de veículos e políticas do departamento de serviços. Ele respondeu a cada pergunta com profissionalismo e alegria. Então, olhei-o diretamente nos olhos e disse: Você se sentiria confortável em retomar a posse de um veículo se descobrisse que os fundos usados para comprá-lo foram roubados? Ele piscou. Claro. Se a papelada estiver correta e a propriedade estiver sob análise legal, é um processo padrão. Ótimo, eu disse, apertando sua mão. Era isso que eu precisava saber. Ao sair do prédio, parei brevemente em frente ao balcão de atendimento ao cliente e olhei para a parede gigante de fotos emolduradas de clientes. Lá no centro estava Chloe, sorrindo como se fosse dona do mundo. Tracei seu rosto com os olhos e pensei: Você acha que eu já era? Você acha que eu terminei, mas não. Estou apenas começando. A mudança não começou com um anúncio. Começou com um silêncio. 3 dias após a finalização da transferência de propriedade, entrei na concessionária, não como convidado, não como consultor, mas como novo proprietário majoritário. Não houve balões, nenhum comunicado à imprensa, nenhuma fanfarra. Não era assim que eu queria que a história se desenrolasse. Eu queria que a transformação acontecesse exatamente como me trataram, discretamente, com desdém, invisivelmente. A ironia era deliciosa. Vesti-me modestamente naquela manhã, calça azul marinho, blusa creme, cabelo preso num coque baixo. Sem joias, sem salto, apenas uma confiança discreta. Entrei pela porta da frente e acenei para a recepcionista, Jasmine, que ainda não me reconheceu, apesar de nossa breve conversa nas últimas semanas. Bom dia, disse ela. Posso ajudar? Sim, eu disse gentilmente. Você poderia avisar o Kyle que a senhorita Whitmore está aqui para a vistoria matinal? Ela piscou e sorriu educadamente. Claro, eu aviso ele agora mesmo. Demorou um instante para que a informação se consolidasse. Senhorita Whitmore, como o nome nos documentos da nova propriedade, o nome na transferência bancária que quitou suas dívidas, o nome que agora aparecia discretamente no portal da administração ao qual todos os funcionários tinham acesso, mas não haviam consultado com atenção. Kyle saiu do escritório momentos depois, com a gravata torta e a prancheta na mão. Bom dia, senhora, disse ele, profissional, mas confuso. A senhora é a nova sócia proprietária, corrigi gentilmente. Clarence é um acionista minoritário. A concessionária agora está sob minha gestão. Suas sobrancelhas se ergueram. Ah, bem, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Na verdade, já estive aqui antes, eu disse com um sorriso fraco. Só que em uma função diferente. Ele assentiu timidamente, provavelmente percebendo que não era a primeira vez que conversávamos. Algo que você gostaria de ver hoje? Sim, eu disse. Vamos começar com a fila de atendimento. Caminhamos juntos pelo estacionamento. Kyle me fez uma avaliação honesta da situação do estoque, das vendas paralisadas, do processo de arquivamento desatualizado. Era tudo o que eu já tinha lido nos relatórios, mas ouvir em voz alta reafirmou que eu não havia cometido um erro. Chegamos então ao pórtico coberto onde veículos recém-revisados aguardavam para serem retirados. E lá estava, o SUV da Chloe. Interior de couro branco, brilhante e novinho em folha. O emblema no capô refletia a luz do sol como se estivesse em exposição em um showroom. Parecia um prêmio, uma recompensa, um símbolo de status. Parei em frente. Kyle olhou para mim. Este está pronto para ser retirado hoje, disse-lhe casualmente. Verificação de rotina. Pertence a uma Chloe Bennett. Assenti lentamente. Vai haver uma retenção naquele veículo. Ele franziu a testa. Uma retenção? Em vigor imediatamente. A propriedade está em disputa. A compra foi feita com fundos de uma conta desviada. Minha. Ele hesitou. Tem certeza de que quer encaminhar isso internamente? Não estou encaminhando nada. Estou protegendo um bem. Pegue o arquivo do título. Você encontrará meu nome listado como o titular original da conta. O departamento jurídico já sinalizou.
O carro fica até eu autorizar a liberação. Kyle me encarou, meio impressionado, meio alarmado, mas assentiu. Entendido. Voltamos para dentro. Eu podia sentir a energia começando a mudar. Funcionários cochichavam atrás das mesas. Jasmine me encarou enquanto eu passava, com os olhos arregalados, juntando as peças. A notícia se espalharia rápido. A nova dona não era apenas uma investidora. Ela era uma mãe com um livro razão, uma mulher com recibos, e não estava ali para ser educada. Naquela tarde, Chloe ligou para a recepção furiosa. Jasmine transferiu a ligação para Kyle, que calmamente lhe disse que o carro não poderia ser liberado sem a aprovação do proprietário. Quando ela exigiu saber quem havia autorizado a retenção, Kyle disse duas palavras: Senhora Whitmore. Ela ficou em silêncio. No dia seguinte, Chloe entrou correndo na concessionária com seus saltos de grife e óculos de sol enormes, arrastando uma das amigas atrás de si. Ela foi direto para o balcão de atendimento, exigindo respostas. Jasmine calmamente a encaminhou para o escritório. Eu já estava lá dentro, esperando. Não me levantei quando ela entrou. Ela jogou a bolsa na cadeira e sibilou: Que tipo de jogo é esse? Sem jogo, eu disse simplesmente. Aquele carro foi pago com a minha aposentadoria roubada e agora está em análise. Você não pode simplesmente levá-lo, ela disparou. Eu já levei. Seu rosto ficou vermelho. Sua amiga tentou intervir, mas eu a encarei sem pestanejar. Esta é uma conversa particular. Sinta-se à vontade para esperar lá fora. A amiga foi embora. Chloe sentou-se com força. Vou acabar com você, sussurrou. Não, Chloe, eu disse. Você já tentou, mas eu ainda estou aqui, e agora sou eu quem tem as chaves. Ela não falou mais nada depois disso. Apenas ficou sentada ali, quieta, pequena, exatamente como eles me fizeram sentir. E naquele silêncio, o poder mudou. Não com gritos, não com violência, mas com provas, com paciência e com uma mulher que sabia exatamente o que lhe fora tirado e exatamente como recuperar. O quarto estava tão silencioso que eu conseguia ouvir o ponteiro dos segundos no relógio de parede atrás de Chloe. Ela estava sentada à minha frente, de braços cruzados, olhos semicerrados, mas eu vi. O tremor em seu maxilar, a contração de seus ombros. Não era mais raiva. Era medo, o tipo de medo que surge quando alguém percebe que subestimou a pessoa errada. Inclinei-me para a frente, apoiei as mãos calmamente na mesa e encarei-a de frente. Isso não é uma farsa, eu disse. Isso é negócio e, mais importante, isso é justiça. Ela zombou, tentando se recompor. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e tomar posse do meu carro como se fosse alguém? Não retomei nada, respondi. Comprei a concessionária legalmente, discretamente, e então sinalizei uma compra fraudulenta. Meu dinheiro, roubado da minha conta, usado sem minha permissão para comprar seu carro. Você está distorcendo tudo, disse ela, mas sua voz falhou. Landon disse. Não me importa o que Landon disse, interrompi, com a voz fria, mas ríspida. O que me importa é que nenhum de vocês pensou que eu notaria ou que eu reagiria, mas eu revidei. Ela ficou em silêncio. Deixei o silêncio se prolongar. Eu era a mulher que você dispensou, continuei. Aquela que trazia pão de banana e livros e tentava fazer parte da sua vida. A mulher para quem você revirou os olhos. A mulher cujo dinheiro você pegou sem pedir. Mas eu não sou mais essa mulher. Chloe recostou-se na cadeira, os braços cruzados com mais força agora, um muro de desafio se erguendo. E daí? Você só quer me humilhar? Não, eu disse. Essa parte se resolveu sozinha. Veja bem, Chloe, as pessoas não te humilham. Você faz isso sozinha, fingindo que gentileza é fraqueza, confundindo silêncio com ignorância. Você me chamou de gorda. Você riu com seus amigos enquanto eu ficava do lado de fora da sua porta segurando pão de banana como uma boba. Você pegou o que não era seu e esperou aplausos. Seus lábios se apertaram. Eu podia ver a vergonha surgindo sob a superfície. Mas eu não tinha terminado. Não estou aqui para arruinar sua vida. Estou aqui para recuperar a minha. Ela desviou o olhar então, em direção à janela, piscando rapidamente.
Mas eu não parei. Não preciso de um pedido de desculpas seu. Não preciso do seu respeito, mas quero que saiba disso. Toda vez que você se sentar ao volante desse carro, toda vez que postar uma foto fingindo que mereceu, você vai se lembrar deste momento. Você vai se lembrar do dia em que eu entrei e peguei de volta o que era meu. Alguém bateu à porta. Kylie enfiou a cabeça para dentro. Senhora Whitmore, a equipe de reboque está pronta para mover o veículo. Devo dar a ordem? Olhei para Chloe. Seus olhos estavam arregalados, atordoados. Sua confiança, a presunção que ela exibia como um perfume, haviam desaparecido. Não me vangloriei. Não sorri. Apenas assenti. Sim, obrigada. Guio para o depósito até terminarmos a auditoria legal. Chloe se levantou abruptamente. Você não precisa fazer isso na frente de todo mundo. Encontrei seu olhar uma última vez. Não, eu disse, me levantando lentamente. Mas você não teve problema em exibir o roubo na frente de todo mundo. Você postou o carro no Instagram com o pago integralmente. Bem, não estava, e agora está. Ela deu um passo para trás como se tivesse sido atingida, a pontada da verdade finalmente me atingiu. Contornei a mesa, os saltos batendo lentamente contra o azulejo, e abri a porta para ela. Tenha uma boa tarde, Chloe. Ela saiu furiosa sem dizer mais nada, deixando para trás apenas o leve aroma de perfume e derrota. Fiquei parada na porta observando o caminhão de reboque entrar no estacionamento. Alguns clientes viraram a cabeça quando o SUV, o mesmo do qual Chloe se gabava havia semanas, foi carregado e preso. Sem gritos, sem cena, apenas silêncio. O mesmo tipo de silêncio que me foi imposto por meses. Mas desta vez, não era o silêncio do abandono. Era o silêncio da conclusão, o silêncio da justiça. E pela primeira vez em anos, eu inspirei como se fosse oxigênio. Virei-me para Kylie e disse: vamos voltar ao trabalho. Porque eu tinha recuperado mais do que um carro naquele dia. Eu tinha recuperado o meu lugar. Achei que retomar o carro seria o fim. Esse era o final poético que eu havia imaginado. Uma retomada limpa e silenciosa do que me fora tirado. Mas às vezes a vida tem seu próprio jeito de escrever o capítulo final. A reviravolta veio 3 semanas depois, em um envelope branco que deslizou por baixo da minha porta. Era uma notificação legal, grossa, oficial, carregada de arrogância, uma carta do advogado de London. Ele estava me processando, alegando sofrimento emocional, reintegração de posse ilegal e interferência intencional nos bens do casal. Li 3 vezes, cada palavra me penetrando mais profundamente que a anterior. Ele não tinha ligado. Não tinha pedido para conversar. Nem sequer tinha me escrito um bilhete. Foi assim que meu filho escolheu entrar em contato, por meio de um processo judicial. Por um momento, meu corpo se fechou. Eu havia me dedicado a esse garoto, criado em meio à dor e às dificuldades, aberto mão de férias e luxos, e até mesmo de parte de mim mesma, para garantir que ele tivesse tudo. E agora ele tentava me arrastar pela lama legalmente. Mas então me lembrei. Eu tinha me preparado para isso. Peguei a pasta vermelha que Caroline e eu tínhamos etiquetado como contingência. Lá dentro, estavam todos os itens que ele tinha esquecido: cópias de extratos bancários, capturas de tela de mensagens de texto, e-mails em que ele admitiu ter usado minha conta, uma declaração autenticada confirmando que eu nunca dei consentimento verbal ou escrito para o saque, os registros completos da transação, até mesmo a postagem da Chloe no Instagram se gabando da compra. Coloquei tudo em uma nova pasta, rotulei-a como a resposta e liguei para Caroline. Ela leu o processo uma vez, ergueu as sobrancelhas e disse: não estamos apenas defendendo isso. Estamos apresentando uma contraproposta. Contraproposta? Ah, sim, disse ela. Estamos apresentando uma queixa por fraude financeira, abuso de idosos e roubo civil. E acredite, o tribunal levará isso a sério. Parecia surreal. Nunca imaginei estar em uma batalha judicial contra meu próprio filho. Mas também nunca imaginei que ele se tornaria alguém capaz de roubar da pessoa que mais o amava. E então chegou o momento que mudou tudo. 2 dias antes da mediação judicial agendada, o advogado de London ligou para Caroline. Ele estava nervoso, na defensiva, suando até mesmo ao telefone.
podemos resolver isso em particular? Perguntou. Sem tribunal, sem imprensa, sem escalada. Por quê? Perguntou Caroline, calma como sempre. Houve uma pausa. Então ele disse, porque alguém vazou a história. Alguém, nunca descobrimos quem, havia avisado um repórter local. A matéria foi publicada online sob o título Mulher compra concessionária e recupera carro comprado com economias roubadas do próprio filho. Não era apenas fofoca. Era detalhada, precisa, devastadora. O repórter conseguiu, de alguma forma, capturas de tela, registros de imóveis e arquivos de transferência de concessionárias. A publicação de Chloe no Instagram foi incorporada. A história ganhou força, foi compartilhada centenas de vezes e divulgada por 2 grandes blogs de notícias. De repente, a história não era só sobre mim. Era sobre mulheres como eu, mães que foram usadas, descartadas, apagadas. As pessoas deixaram comentários como: ela é minha heroína. Vingança silenciosa é a melhor vingança. Você não se mete com uma mulher que construiu algo do nada. Todas as Chloes do mundo acabaram de ser servidas. Não me deleitei com isso. Não me gabei. Mas me permiti um pequeno ato de encerramento. Escrevi uma carta para Landon. Você teve todas as chances de consertar as coisas. Você escolheu orgulho em vez de desculpas. Você escolheu silêncio em vez de posse. Eu não sou mais sua rede de segurança. Eu não sou mais sua conta bancária secreta. Eu não sou mais cega. O que você perdeu não é o carro nem o dinheiro. O que você perdeu é o seu lugar na minha vida. Se um dia você encontrar coragem para ser o homem que eu criei, você saberá onde me encontrar. Até lá, eu te libero com nada além da verdade. Mãe. Eu não a enviei. Junto com a carta do Marcos, embrulhei-a e guardei-a no meu cofre à prova de fogo. Tanto o jovem que me destruiu quanto o homem que me construiu. O caso foi abruptamente abandonado no final daquela semana, juntamente com uma oferta de acordo e um acordo de confidencialidade. O dinheiro não foi recebido por mim. Não era o que eu queria. Em vez disso, pedi a Caroline que transferisse o dinheiro para um abrigo para mulheres próximo em meu nome, com a condição de que fosse usado para ajudar idosas que haviam sofrido abusos financeiros por parte de familiares. Recebi uma ligação pessoal da diretora do abrigo. Ela chorou. Como não se tratava de caridade, não chorei. A justiça foi feita. Não do tipo barulhento. Não do tipo teatral. Do último e indiscutível tipo. Quase 2 meses se passaram desde que o caso foi arquivado. A concessionária estava operando com mais eficiência do que antes. Clarence me colocou em contato com uma agência de marketing que reformulou a área com um novo slogan, Vitmore Alto, e Kyle assumiu como chefe de operações. Foi direto e sincero, como minha família deveria ter sido. Eu não estava me virando. Não mais. Então a carta chegou. Numa quarta-feira, chegou. Meu nome, rabiscado em tinta azul, é a única indicação no envelope, não há endereço de remetente. Inicialmente, pensei que pudesse ser do abrigo ou talvez de alguém que quisesse compartilhar sua experiência depois de ler a correspondência. Desde a repercussão da mídia, essas cartas têm chegado constantemente. No entanto, assim que a abri, reconheci a letra. Era do Landon. Escrevi esta carta umas 100 vezes e apaguei todos os rascunhos, mãe. Não sei se você vai sequer lê-la. E não tenho certeza se importará se o fizer. No entanto, devo dizer isso mesmo assim, eu estava enganada. O que nós 2 fizemos não foi apenas descuido. Foi cruel. Nas últimas 3 semanas, tenho tentado me convencer de que estava apenas ansiosa, desesperada ou sob pressão da Chloe. Na verdade, porém, tomei uma decisão. Uma decisão egocêntrica. Também perdi mais do que apenas dinheiro. Perdi você por causa disso. Já li esse artigo uma dúzia de vezes. Algo me fez pensar quando vi seu nome ao lado do meu na manchete. Você era mais do que simplesmente minha mãe. Você tinha um nome, uma vida e uma história como mulher. E eu era como um banco para você. Como se você não tivesse direito à dignidade ou aos limites. Não peço perdão.
No entanto, eu gostaria de esperar em frente à porta até que você determine se eu posso ou não voltar, mesmo que ela esteja arrombada. Landon, querida. Passei um bom tempo sentado com a carta no colo. Não houve nenhuma explicação sobre Chloe, nenhum pedido de desculpas pelo processo. Mas, nas observações do meu filho, notei algo que não via há muito tempo: humildade. Eu me contive para não chorar. Não tremi. Apenas dobrei a carta e a coloquei ao lado da de Marcos no meu cofre, entre o filho que lutava para se lembrar de como escrever e o pai que havia confiado em mim. Visitei meu café favorito naquele fim de semana, o cantinho onde Marcos e eu costumávamos tomar chá depois da igreja. Para terminar a agenda de outono da concessionária, levei meu caderno de contabilidade. No entanto, continuei pensando na carta. Peguei um cartão em branco. Não era um cartão, nem uma mensagem de texto, nem um e-mail, mas algo tangível que pudesse ser agarrado. Escrevi apenas: não te devo a chave, mas a porta não está trancada. Só isso. Sem assinatura, sem alô. Enviei-a para o último endereço conhecido de Landon, depois de lacrá-la em um envelope. Não usei etiqueta para devoluções. Não queria resposta. Não houve reunião. Uma recalibração ocorreu. O fato é que ninguém fala com você sobre conserto. Abraços e desculpas sinceras geralmente não são a conclusão. Permanecer firme na sua verdade enquanto outros se contorcem no desconforto de seu próprio reflexo pode, ocasionalmente, ser restaurador. E eu lhe dei isso. Uma visão clara da entrada, sem qualquer calor ou retaliação. Talvez eu a abra se um dia ele bater com genuína compreensão, sem arrogância ou justificativas. Mas ele não precisa mais fazer isso. Essa é a diferença. Eu costumava me apegar à ideia de que era suficiente, amada e aceita. Agora, quer meu filho aprove ou não, eu sou tudo isso. O filho que criei ainda está na minha cabeça. Aquele que um dia declarou: vou me casar com alguém igual a você, mãe, que chorou quando seu peixinho dourado morreu e que costumava dançar na cozinha com uma toalha na cabeça. Ainda me lembro daquele menino. Um pequeno passo de cada vez, o homem que me roubou, me processou e encobriu a brutalidade da esposa precisa recuperar seu posto. E eu vivo minha vida ao máximo até lá. Parado em vez de observar ou esperar. A vida tem a tendência de se fechar em um círculo, muitas vezes de maneiras inesperadas. Sentado aqui no escritório da concessionária, observo o sol brilhando no estacionamento. Abaixo dela, na mesma calçada onde Chloe costumava posar com meu dinheiro roubado. Marcos costumava brincar que um dia possuiria o mesmo lote. Mas agora é meu. Não porque eu buscasse vingança. Não porque eu fosse melhor que ninguém. Porque eu tomei a decisão de permanecer fiel a mim mesmo. A maioria das manhãs começa tranquilamente. Chego lá antes que a equipe bata o ponto e os telefones comecem a tocar. Esse horário me atrai. A fragrância do café fresco vindo da sala de descanso, o silêncio, o zumbido das luzes fluorescentes me aquecendo. Às vezes, ando pelo estacionamento só para estar lá, não para olhar as mercadorias. Para me lembrar de que não estou quebrada, para respirar, para sentir o cascalho estalando sob meus sapatos. Fui reconstruída. Isso tem um certo poder. Alguns dos meus clientes me conhecem da história. Alguns me cumprimentam com acenos respeitosos. Na semana passada, uma senhora idosa veio apenas para apertar minha mão. Ela disse: você realizou o que todos nós aspiramos fazer. No entanto, não o fiz em busca de elogios. Para recuperar minha posição no mundo, tomei essa atitude. Um mundo que tentou me reduzir a uma senhora idosa e quieta que deveria simplesmente ter se conformado com o fato de ser ignorada. Recusei. Avós, viúvas, professoras aposentadas, enfermeiras e outras mulheres que deram apenas para serem esquecidas ou, pior, usadas, são as mulheres que agora me escrevem cartas de verdade. Algumas das histórias que elas compartilham comigo são devastadoras, enquanto outras permanecem sem solução. Quando posso, respondo por escrito porque entendo o quanto é importante ouvir: você não é louca. Você não está sozinha. Você também não está acabada. Quando penso no Landon, uma parte de mim sempre vai doer. Não vou fingir que não sinto falta da pessoa que eu conhecia. O garoto que, mesmo com 20 e poucos anos, me chamava de mamãe
Corria pelo quintal com fantasias de Halloween 2 tamanhos maiores e se aconchegava em mim durante as tempestades. Ainda nutro sentimentos por essa versão dele. No entanto, ele mudou. Eu me conformei com isso. Mesmo que você ame alguém, você pode decidir não permitir que essa pessoa lhe faça mal. Não é crueldade. Autoestima é isso. Desde o dia em que a Chloe saiu do meu escritório, não a vi mais. Há rumores de que eles se separaram. Alguns dizem que ela pretende se mudar para outro estado. Eu não monitoro. Não é mais da minha conta. Encerramos esse capítulo. O fato de eu não ser mais a mulher com o pão de banana quentinho e os olhos esperançosos na porta de outra pessoa é o que importa. As chaves agora estão em minha posse. Agora tenho uma foto na minha mesa. Daquela caixa velha no sótão, tirei uma. Marcos e eu estamos em frente ao nosso primeiro veículo. Com o braço dele em volta de mim e um sorriso no rosto, nossas sombras se projetam sobre toda a concessionária. Todos os dias, olho para aquela foto. E murmuro, eu consegui, todos os dias. Não para me gabar, mas para prestar homenagem à mulher que um dia fui. A mulher que me tornei, aquela que se ergueu silenciosa e completamente, aquela que se entregou, que sofreu, que caiu. Pois o verdadeiro poder nem sempre grita.